Olá, internauta, bem-vindo a mais um programa Comunicação Executiva, que passou aí por uma remodelação e está sendo apresentado no novo e mais atual formato. E trazemos sempre pessoas assim, muito interessantes com assuntos extraordinários que fazem a diferença no mundo corporativo e para você também que nos assiste. Essa é a ideia, servi-lo da melhor maneira possível. E hoje nós temos aqui o prazer de receber o professor Wellington Rocha, que é diretor-presidente da FIPECAF, da Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras, que é justamente a FIPECAF. Prazer em receber em nosso programa Comunicação Executiva o professor, doutor Wellington Rocha. Seja muito bem-vindo, professor. Uma honra em recebê-lo em nosso programa. Prazer todo meu, um privilégio, uma honra. Sou muito grato pela oportunidade de poder estar aqui para falar com o seu público. Muito obrigado. Professor Wellington, ele já lemos agora há pouco o currículo dele, mas é o presidente da FIPECAF. FIPECAF é a Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras. É uma faculdade que gera assim, toda uma possibilidade em termos de qualidade, se destaca pela qualidade. Conversando agora há pouco com ele, assim, como é que está a FIPECAF no ranking? Não é uma das maiores, mas sem dúvida alguma uma das melhores faculdades e que desenvolve todo um trabalho aí que ele vai explicar um pouquinho para a gente. É isso. Aproveitando então, professor, vamos falar um pouquinho sobre a FIPECAF. É uma fundação, uma das 30 e poucas fundações da Universidade de São Paulo. A USP, a Universidade de São Paulo, possui cerca de 30 e poucas fundações de apoio, né? E de apoio mesmo, porque, como todos nós sabemos, o orçamento do Estado de São Paulo, da Universidade de São Paulo, vem diminuindo a cada ano, até em função da recessão econômica, né? Então, essas fundações são importantes ao prover apoio para as atividades mais básicas da universidade nas suas várias unidades. E na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, nós temos 3 fundações, a FIP, a FIA e a FIPECAF, que somos nós, né? Com a nossa expertise na área de controladoria, contabilidade e finanças. E neste papel, a gente vem realmente dando um apoio, um suporte, não só financeiro, mas operacional e logístico para a Faculdade de Economia da USP. O senhor falou agora há pouco assim, das dificuldades, limitações que estamos vendo atualmente no cenário econômico brasileiro e, claro, tem um reflexo também nas universidades, nas faculdades. E como é que o senhor vê isso em relação aos alunos, em relação à procura, à demanda, os trabalhos executados nesse ano de 2016? De um modo geral, né, como todos sabemos, mais ou menos, o ano de 2016, assim como 2015 também, de um modo geral, para o país, o Brasil, infelizmente, andou para trás nesses 2 últimos anos, né, 2015 e 2016. Infelizmente, não só na educação. Né? E não só na educação, realmente muito bem lembrado. E, então, nesse contexto, né, a área de educação, obviamente, sofreu também, né, assim como saúde e tantas outras áreas. Agora, a FIPECAF, talvez exatamente por ser ainda, na área educacional, uma instituição relativamente pequena, né, até porque nós ingressamos no ensino regular de faculdade apenas há 4 anos atrás, 2012, e então significa que, apesar de o país ter regredido nesses últimos 2 anos, 2015 e 2016, a FIPECAF, por ser pequena, conseguiu crescer. Né? Ou seja, como a gente sempre fala, né, se nós imaginarmos um empresário no chão de fábrica, né, administrando sua indústria, e se a gente imaginar que ele fala, puxa vida, a minha fábrica está meio parada, não tem movimento, estou produzindo pouco, né? Aí há 2 maneiras de encarar isso, né? Uma pessimista e uma otimista, né? E eu prefiro a otimista, que é dizer, opa, puxa vida, você tem capacidade ociosa, então tem um baita de um potencial de produção pela sua frente. Então, de certa forma, foi isso que aconteceu com a FIPECAF nesses 2 últimos anos. Por sermos pequenos, nós tínhamos espaço para crescer e estamos crescendo, ocupando esse espaço. É configurada como uma das que oferecem cursos de pós-graduação e de excelente qualidade. Quais são os cursos de maior sucesso que os senhores têm, que o senhor tem, que vocês têm lá na FIPECAF? No que se refere aos cursos de lato sensu, né, MBAs basicamente,
o nosso best-seller, o curso de maior sucesso de mercado, é o curso de MBA em Gestão Tributária. MBA em Gestão Tributária, estamos já na 23ª turma, sempre com um público muito afluente, muito grande. Para os senhores terem uma ideia, nós costumeiramente temos que parar as matrículas quando chega perto dos 40, mais ou menos, nós temos que parar e segurar para a próxima turma, para o próximo semestre, porque não queremos classes superlotadas. Um dos segredos da eficácia didático-pedagógica, nós entendemos, que é não superlotar as salas de aula. Então, nesse sentido, a gente costuma segurar no máximo em 40 alunos, 35, 40 alunos. E o MBA em Gestão Tributária é um desses best-sellers, uma das nossas estrelas. Um outro é o MBA em IFRS, que são as normas internacionais de contabilidade. Tem um público muito forte, até porque a contabilidade, primeiro, se me permite falar um minuto sobre isso, a contabilidade se torna no mundo inteiro cada vez mais importante. Desde o nosso país, veja que o Brasil teve problemas, inclusive por causa de má contabilidade nesses últimos anos. Sabemos disso. Nas empresas, sem contabilidade não pode viver, sem números para tomar decisões e controlar o que acontece. E nós também, nas nossas residências, na nossa casa, né, precisamos ter controle dos números, dos nossos gastos, das nossas Senão há uma falência generalizada se não tiver o mínimo de controle. Não é verdade? Em relação a isso, né? E então a contabilidade cresce em importância cada vez mais. E particularmente no que se refere às organizações privadas e ao setor público, a contabilidade vem passando por uma verdadeira revolução. As normas, né, a maneira de fazer contabilidade está evoluindo demais. Hoje, para um profissional, para lidar com contabilidade, ele precisa ter um intelecto, um nível de inteligência realmente acima da média, senão ele não entende. A contabilidade deixou de ser uma coisa mecanicista e passou a requerer do profissional. Surgiu uma questão, professor. A gente vê assim, um avanço muito grande da tecnologia, sistemas de processamento de informações, inteligência artificial, aí a tendência até dessa estrutura dos computadores conversarem, um avanço muito grande na tecnologia. E qual a interferência da tecnologia em relação à contabilidade, já que são números, tem todo um processamento, os balanços, tal, até que ponto que a pessoa ela vai ter menos trabalho em função do avanço da tecnologia, ou ao contrário, vai usar a tecnologia para avançar ainda mais o processo de lidar com os números, lidar com os valores? Como é que flui nisso? Ela, de fato, ajuda no que se refere à parte mecânica de registros, né? De realização de contas e registros e geração de relatórios. De fato, a tecnologia ajuda. Porém, esse avanço da contabilidade, o avanço pelo qual a contabilidade está passando no mundo inteiro, requer muito mais que isso, quer dizer, requer do profissional de finanças, contabilidade, né, economia de empresas, requer uma capacidade de compreensão e interpretação dos fenômenos econômicos. Os eventos econômicos que ocorrem, produção, venda, né? Folha de pagamento, enfim. Visão internacional, uma eleição que tem nos Estados Unidos, certamente vai ter um reflexo aqui, ou um problema que tem lá de guerra em algum lugar vai ter um reflexo, uma empresa que foi pegando uma falcatrua vai ter uma consequência no processo econômico. Exatamente, e o profissional precisa estar preparado para isso, para entender isso, e você tocou num ponto muito importante que tem a ver com a própria ética, né, do profissional de contabilidade, considerando-se aí, infelizmente, a natureza de algumas pessoas maldosas, digamos assim, né? Temos visto na imprensa. Mas não são tão poucas, né? Porque a gente tem visto, a questão agora, a gente vê no jornal de manhã, assim, quem foi pego hoje pela Lava Jato, ou quem vai ser amanhã, infelizmente. Esse é o ponto. Então, de fato, olhando por esse ângulo, nós entendemos que temos todo um potencial, todo um universo, um horizonte pela frente para avançarmos, tanto do ponto de vista tecnológico, como do ponto de vista conceitual e principalmente do ponto de vista ético dentro das organizações. Professor, levando em consideração todas essas mudanças, todas essas variações todas que estamos aí no plano econômico, político, de uma maneira geral,
Quais são os projetos, quais são os planos, a visão para 2017, levando em consideração as dificuldades dos próprios alunos em até bancar e pagar os seus próprios estudos, e até em relação à interferência da USP, no sistema como um todo do MEC, em relação à interferência nas universidades? Eu vejo, primeiro, com muito otimismo, o próximo ano, eu diria os próximos anos, né? 2017, 2018, 2020, por aí, eu vejo com muito otimismo. Primeiro, pelo crescimento da economia, que eu tenho certeza que virá, né? Nós deveremos deslanchar, apesar de tudo. O Brasil tem um potencial incrível. Observe que com todos os problemas do mundo, aliás, a Europa, por exemplo, é um marasmo total do ponto de vista econômico, o Japão, né? E o Brasil e mais alguns países, por outro lado, é onde se encontram as grandes oportunidades. Então, em primeiro lugar, eu sou muito otimista no que se refere ao crescimento econômico do Brasil. Por outro lado, eu acredito que as pessoas precisam se conscientizar de que não é mais possível ficar esperando ajuda, ficar esperando passivamente que o governo venha a dar dinheiro para pagar a mensalidade e assim por diante. Até em função do crescimento econômico, as pessoas terão trabalho e terão renda para custear seu próprio estudo. E se aqueles que não conseguirem recursos próprios para custear seus estudos, as universidades terão que desenvolver meios e não mais ficar esperando do governo. O governo não vai mais continuar com essas benesses. Uma linha de financiamento, alguma linha de crédito? Por parte do governo, na minha opinião, isso vai ser cada vez menos. Então, eu entendo que as instituições de ensino precisam vislumbrar, criar, imaginar novas maneiras de financiar o alunado, por um lado, e também as instituições financeiras. Os bancos privados precisam desenvolver linhas de crédito palatáveis, aceitáveis, suportáveis pelo alunado, né? O aluno também não pode acabar de se formar, nem bem arrumar um emprego e já ter que pagar uma prestação imensa. Então eu entendo que os bancos precisam também evoluir um pouco nesse sentido. Mas por que, se a gente não trabalhar a educação, como é que se pode vislumbrar um país melhor, né? Entendo a importância da educação como uma base fundamental para todo um desenvolvimento de uma nação. Como vimos aí grandes exemplos em países que investiram pesado em educação em pouco tempo, pouquíssimo tempo já tem assim um resultado desse investimento como um todo, não é? É um investimento altamente rentável, né? Em bem-estar social, em diminuição das desigualdades sociais. É sempre bom, né, lembrar, muitas vezes as pessoas se esquecem de que o Brasil, felizmente, é um dos países que tem maior índice de mobilidade social. Exatamente pelo que eu falei alguns minutos atrás, nós temos tanto para conquistar, né, e tantas pessoas vindo com vontade de progredir, que não pode dar errado. E se há uma preocupação com a qualidade, como me parece, entendo assim, que é... Eu sou suspeito para falar porque eu tenho o prazer de ser um professor convidado para dar alguns cursos de comunicação na FIPECAF. Então eu conheço a FIPECAF, eu vejo assim a paixão que tem os alunos, os professores, em relação ao padrão de qualidade excelente que há no trabalho. E assim, são cursos de mais de um ano e meio, todo sábado o pessoal vem e faz um esforço muito grande, porque tem um reconhecimento do nome FIPECAF no seu currículo, e mais do que isso, todo o aprendizado que há em relação a isso. Esse padrão de qualidade que o professor Laurence está falando, eu tenho o prazer de constatar ali na prática, no convívio com os próprios alunos. Então, assim, é uma suspeição bastante grande, né? Porque estou lá e sentindo que isso acontece. É verdade. Ainda mais esse padrão de responsabilidade e qualidade que o professor procura trazer para a FIPECAF. Então, nesse sentido, o senhor tem mais 2 minutinhos, professor, das suas considerações finais em relação ao... Assim dizer, primeiro que, como eu disse no início da nossa conversa, nós somos uma fundação ligada à Universidade de São Paulo. A Universidade de São Paulo, apesar dos pesares, apesar de todos os problemas, ainda é um centro de excelência. Ela é um centro de excelência, não é? E a FIPECAF, então, tem esse, digamos, privilégio, essa vantagem comparativa de ter uma grande parte, né, a FIPECAF, enquanto fundação, uma grande parte dos seus professores são professores da Universidade de São Paulo. Claro, sempre respeitando as normas e as leis, porque os professores têm um limite também para se dedicar à fundação. O seu primeiro compromisso é com a Universidade de São Paulo. Mas nós temos, então, essa vantagem de termos grandes nomes da nossa área do saber, por um lado, e por outro lado, né, a FIPECAF tem profissionais ligados diretamente com o mercado de trabalho, com a realidade empresarial.
a realidade das organizações. Quer dizer, nós conseguimos unir, digamos assim, a boa teoria com a prática das organizações. Então, eu diria que, embora talvez falar bem e elogiar a FIPECAF, né, mas estou aqui também um pouco para isso, né, acho que não devo me limitar com relação a isso. Realmente, eu acho que a FIPECAF une bons teóricos e bons praticantes na área em que ela atua. Fica aí uma dica para você, empresário, para você estudante, para você que está buscando assim uma melhor alternativa, ou as melhores alternativas, para você de fato aprender e ser a pessoa que você deseja e desejou ser, realizando seus sonhos numa empresa, numa instituição educacional que gera esse altíssimo padrão de qualidade, é a FIPECAF. E professor Wellington Rocha, muito agradecido pela sua participação em nosso programa Comunicação Executiva, entendendo que aqui também nós procuramos trazer pessoas que têm um rico conteúdo, que fazem a diferença no mundo corporativo, no mundo educacional, trazendo aquilo que há de melhor. Essa é a excelência também no nosso programa Comunicação Executiva. Muito obrigado pela sua participação em nosso programa. Felicidade a todos. Muito obrigado. E para você fica aí um abraço e até o próximo programa.